Olá, queridos alunos, bom dia, espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Hoje nós continuaremos o nosso assunto, avaliação, e daqui a pouco estaremos ao vivo novamente. Pois bem, gostaram da aula de ontem? Vamos ver se a gente consegue uma conexão melhor daqui a pouquinho para conversarmos melhor, tá bom? Vamos lá para a nossa terceira aula dentro dessa semana, terceira aula onde nós vamos abordar um item importante do processo avaliativo, né? Um item importante sobre avaliação. Qual item é esse? É o que avaliação não é. E aí você pode perguntar, poxa vida, mas eu quero aprender o que é avaliação, o que é avaliar bem o nosso aluno, e agora o professor vai trazer o que avaliação não é? Sim, como sempre nós pegamos exemplos da Bíblia, né? Então nós vemos Jesus mostrando que o reino não é comida ou bebida, lembra disso? Pois é, ensinar o que algo não é um bom caminho para nós aprendermos o que algo de fato é. Por quê? Porque nós vamos conectar algumas coisas que vocês passaram, que eu passei como aluno. Então, como nós falamos ontem, lembra? Eu pedi para vocês refletirem e lembrarem um pouquinho das suas experiências como alunos, né? Lembra um pouquinho lá da primeira classe, quando vocês tinham 6, 7, 8 anos de idade, como vocês se recordam, quais sentimentos vocês trazem daqueles momentos de avaliação, dia de prova, semana de prova, como os professores se comportavam, qual é o sentimento que você lembra hoje? Nós temos uma memória afetiva, né? Então, como você se lembra desse momento? Era um momento angustiante ou era um momento bom? Se você compartilha de uma história escolar parecida com a minha, provavelmente você vai trazer um momento angustiante, um momento de dúvida, um momento de insegurança, um momento de desafio, não é? Um momento de medo até. Então nós vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre o que o processo avaliativo não é, para então nós começarmos a construir o nosso caminho, para construir uma avaliação, um processo avaliativo integrado com o processo de aprendizagem, de tal forma que nós não produzamos nos nossos alunos cicatrizes, como eu falei ontem, não produzamos lembranças ruins neles, mas produzamos neles um sentimento de conquista, um sentimento de que eles são capazes de aprender algo, de aplicar algo, de ensinar um conhecimento e de irem adiante no caminho deles, tá ok? Então vamos juntos nesse nosso segundo dia de avaliação. Vamos lá então? Eu vou pedir para trocarem aí o slide. Hoje nós temos slide também, então vamos pedir para o Juan ir nos ajudando aí. Vamos para o segundo slide, Juan. Vamos lá então, o que o processo avaliativo não é. Primeiro ponto, o processo avaliativo não é somente uma prova. Aliás, até o termo prova não é um bom termo. E para você que é cristão, você sabe que prova não é uma coisa boa de se passar, não é mesmo? Pois bem, prova vem de onde? De onde vem esse termo, né? Não é de luta nem nada, mas é de provar que se sabe algum conhecimento. É daí que vem o nome prova em português, né? Em inglês se usa avaliação, em outros idiomas se usa outras terminologias, mas em língua portuguesa nós utilizamos o termo prova, querendo dizer que o aluno deverá provar ao professor que ele sabe, que ele aprendeu determinado conhecimento. Entretanto, a meu ver e ao ver de alguns teóricos de educação, esse não é um bom objetivo para uma avaliação. Por quê? Quando um aluno é desafiado a provar que ele sabe, ele pode se limitar a provar que ele tem a resposta correta e não demonstrar que ele conhece aquele tema, que ele absorveu aquele conhecimento. E este sim é um bom motivo. Por quê? Lembra que ontem eu comentei que muitas vezes, dependendo da forma como nós construímos as nossas avaliações, nós acabamos inconscientemente forçando ou sugerindo para os nossos alunos que eles colhem. Aliás, eu esqueci de perguntar qual é o termo que vocês usam para cola, para copiar a resposta do colega do lado. Muitas vezes nós acabamos incentivando essa prática. Por quê? Porque nós deixamos bem claro que o aluno recebe uma nota boa, uma nota alta,
quando ele acerta a resposta, não quando ele demonstra o que de fato ele sabe. Percebe? Então, quando nós dizemos ao aluno, olha, a resposta certa é esta, ele irá buscar pela resposta certa. E muitas vezes ele não irá buscar no seu próprio conhecimento. Ele vai buscar em um papel que ele traz, ele vai buscar na resposta da prova do amigo, na resposta da outra prova do outro amigo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o aluno demonstre o que ele sabe sobre aquele conteúdo. Portanto, prova nem deveria chamar prova. Deveria chamar de fato a avaliação escrita, a avaliação atitudinal, a avaliação oral, os tipos de avaliação que nós temos, que nós iremos estudar amanhã, e não chamar prova, porque prova é algo que pode soar de uma maneira ruim. O segundo ponto, que o processo avaliativo não é, você vai ler comigo aí, a punição, né? Então, por exemplo, como eu relatei ontem, eu tinha uma professora lá nos meus anos iniciais de escola, que quando a sala estava um pouco inquieta, a sala estava bagunçando, conversando bastante, ela dava um grito, falava alto com todo mundo, batia na mesa e dizia: guardem todo o seu material, peguem uma folha de caderno, coloquem nome, o número de chamada, a data, porque vocês vão fazer uma prova. Inconscientemente, ela estava dizendo: prova é um castigo. Quando vocês fizerem algo que não devem fazer, será aplicada uma avaliação a vocês. O que isso pode produzir no inconsciente de um aluno? Quando ele for prestar no vestibular, quando ele for prestar uma avaliação para entrar em alguma empresa, em alguma repartição pública, um concurso público, ele vai sentar e vai ter um peso sobre si. Ele vai sentir aquele mesmo sentimento de castigo, aquele mesmo sentimento de que ele fez alguma coisa errada e vai trazer o resultado, vai trazer aquele mesmo comportamento que ele tinha enquanto criança. Percebe? Então, novamente, vamos lembrar daquele versículo: o poder da vida e da morte está na nossa língua. Que nós sejamos professores de marcas, professores de referência para os nossos alunos. Um aluno deve ser bem preparado para fazer uma prova, bem preparado para responder questões. Os nossos alunos devem ser treinados para isso. E, de novo, isso não é facilitar o processo, isso é preparar os nossos alunos. E tem alguns exemplos que eu gosto de trazer. Imagine que você é professor ou professora de andar de bicicleta. Essa é a sua disciplina. Então, o seu objetivo é pegar uma criança, um adolescente que nunca subiu em uma bicicleta e ensiná-lo a andar de bicicleta. Qual é o êxito, qual é o sucesso da sua prática docente? É que esse aluno suba numa bicicleta sozinho, sozinha, comece a dar as pedaladas, consiga andar para frente, manobrar, fazer a volta, talvez até lá no segundo ano empinar a bicicleta. E aí você, como professor, terá alcançado o seu objetivo. Por que nós não temos essa mesma consciência quando ensinamos matemática, língua portuguesa, história, geografia? Por que nós não temos a mesma consciência de que nós devemos produzir nos nossos alunos a autonomia para que ele olhe um problema na sociedade, para que ele olhe um problema na casa dele e solucione esse problema com base em conhecimentos que nós ensinamos na escola? Já pensou nisso? Nós temos que produzir autonomia nos nossos alunos. Temos que produzir autonomia para que ele saiba escolher se ele abre a conta no banco A ou no banco B, porque ele sabe analisar qual é os juros que um banco cobra, qual é os juros que o outro banco cobra, qual a taxa que um banco cobra, qual é a taxa no outro banco. Percebe? É para isso que nós devemos ensinar os nossos alunos. Não é apenas para responder questões nas provas, mas é para conseguir ter sucesso na vida com base naquilo que nós, professores, que nós, orientadores, iremos colocar de conhecimento prático na vida dos nossos alunos. Então vamos sair do lugar comum, vamos sair desse lugar de apenas aplicarmos avaliações e provas para que o aluno responda e nós façamos um procedimento burocrático, que é o último item dessa lista que estou apresentando a vocês. Prova não pode ser apenas um procedimento burocrático para provar
para a coordenação, para a direção da escola, para a supervisão de ensino, para a diretoria de ensino, secretaria de educação, que nós, professores, estamos dando a nota baseados em um documento. Percebe como as coisas se repetem? Nós, professores, temos que provar para a secretaria de educação que estamos fazendo o nosso trabalho. E aí nós aplicamos ao nosso aluno uma prova para que eles provem para nós e roda esse ciclo vicioso. Vamos romper esse ciclo. Vamos romper esse ciclo. Nós devemos sim prestar conta do nosso trabalho pedagógico, devemos sim documentar o processo de aprendizagem, devemos sim ter subsídio para mostrar para as famílias que a criança entrou no começo do ano sem saber um conteúdo, está terminando o ano tendo conhecimento de um conteúdo, saído de um status e ido para um outro status superior de conhecimento. Devemos cumprir as nossas obrigações junto à Secretaria de Educação, só que nós devemos ir além disso. Nós devemos fazer com que as avaliações façam parte do nosso processo educativo. Então, a avaliação não é apenas um procedimento burocrático. Vamos voltar na ordem aqui, porque eu pulei a nossa ordem que está aí, mas vamos lá. Vamos voltar no segundo ponto ainda. Nesse mesmo sentido de que a avaliação não é uma punição, não é um castigo, ela também não é inimiga do estudante. Então o aluno não pode olhar para a avaliação e pensar em um monstro gigante, horroroso, que ele precisa vencer. E não se engane, muitas vezes nós fazemos isso com os nossos alunos. Eu não sei se aí em Moçambique vocês tiveram acesso a um desenho animado, né, que passava na televisão. Aqui passava e se chamava O Mundo de Bob. O Mundo de Bob era um desenho de um garoto que acontecia alguma coisa na vida real e na cabeça dele ele tinha uma imaginação muito fértil. Então ele imaginava coisas totalmente fora da realidade natural e a cabeça dele voava nisso. Eu tenho certeza, porque acontecia comigo e talvez acontecia com você também. Muitas vezes eu ia preencher uma prova, ia escrever a prova e na verdade a minha cabeça não estava ali na prova. Estava guerreando batalhas com monstros e coisas do tipo. Por quê? Porque eu não fui treinado. Nós não fomos treinados para olhar para uma avaliação e entender que naquele momento nós estamos também estudando, estamos também demonstrando o quanto sabemos. Muitas vezes nós, professores, acabamos forçando o nosso aluno a divagar, ou seja, perder o seu raciocínio durante a aula. Nesse sentido, tem mais um ponto aqui que eu sempre cobro muito dos meus professores aqui no colégio e eu quero deixar isso também bastante claro para vocês. Durante o momento de avaliação, é muito importante que o professor saiba qual a sua postura dentro de sala de aula. É muito comum um professor aplicar a avaliação e continuar falando durante a avaliação. E muitas vezes esse falar do professor acaba atrapalhando a concentração dos alunos para fazerem a prova. É necessário que a avaliação seja apresentada aos alunos, explicada quais são os objetivos, tiradas as dúvidas iniciais, e nós, professores, devemos dar tempo para que os nossos alunos se concentrem na avaliação. Então isso tem a ver com a forma como nós redigimos a nossa avaliação, com a forma como nós treinamos os nossos alunos para enfrentar uma avaliação e com a nossa postura no momento de avaliar, ok? Terceiro ponto, como eu já disse, não é uma ameaça por indisciplina. Nós jamais podemos colocar uma avaliação como resultado da indisciplina da nossa turma. Quarto ponto, não é um instrumento de demonstração de poder do professor. É uma consequência, um item é a consequência do outro. Então a sala está indisciplinada, então eu sou professor, quem manda aqui sou eu, então agora nós vamos fazer uma prova e essa prova será a prova mais difícil que vocês, alunos, já passaram nas suas vidas. Porque vocês merecem esse castigo por conta daquilo que vocês fizeram. Não podemos fazer isso. Porque mais uma vez estaremos escrevendo com caneta, escrevendo na pedra do coração dos nossos alunos, do sentimento dos nossos alunos, que uma avaliação é resultado de um castigo, é resultado de uma indisciplina deles. E mais do que isso, estaremos querendo provar que somos poderosos e eles não têm capacidade de responder e de saber tanto quanto nós sabemos. E eu não preciso responder.
que eu não preciso comentar, aliás, que uma das promessas que nós temos é que nós, como discípulos do Mestre Jesus Cristo, faremos, se tivermos fé, coisas maiores do que o nosso Mestre fez. E essa é uma afirmativa que está presente não apenas na Bíblia, não apenas na religião cristã ou judaico-cristã, mas está presente em muitas filosofias, muitas histórias de muitas civilizações. Isso é tradição de que discípulos devem ir além do que os mestres foram. Portanto, nós devemos desejar que os nossos alunos saibam mais do que nós sabemos das nossas disciplinas. Então, professor de matemática, professores de língua portuguesa, professores de todas as disciplinas, pensem um pouquinho sobre isso. O nosso desejo de coração é que os nossos alunos um dia nos perguntem algo sobre a nossa disciplina, sobre aquela disciplina que você, professora, professor, mais gosta, mais ama. Nosso desejo é que o nosso aluno pergunte alguma coisa que nós não saibamos sobre a nossa própria disciplina. O dia que isso acontecer, nós teremos a certeza de que nós despertamos no nosso aluno o desejo, a curiosidade de ir além daquele lugar que nós fomos. Isso é sucesso educacional. Isso é sucesso como professor. Isso é deixar impregnado nos nossos alunos marcas e não cicatrizes. Que esse dia chegue brevemente na sua vida docente. Que esse dia chegue no próximo mês, antes do final do ano, na sua vida, professor, professora. Que você consiga despertar o interesse dos nossos alunos. Existe um professor aqui no Brasil, o professor Rubem Alves, não sei se a Roberta já apresentou algo do professor Rubem Alves, e ele tem uma frase que eu gosto demais. Ele diz que nós, professores, devemos ser professores de espantos, né? Não só professores de conteúdos acadêmicos, mas professores de espantos. O que significa isso? Você deve lembrar de quando você era criança, era mais novo, mais nova, de que você ficou espantado com alguma coisa que viu pela primeira vez, que chamou muito a sua atenção, ou que te deu medo, ou que você ouviu uma história que você ficou, uau! E aquela informação ficou gravada no seu subconsciente. Pois bem, imagine se nós fizermos isso com todos os conteúdos que nós temos para ensinar aos nossos alunos. Se nós causarmos espanto nos nossos alunos, se nós causarmos curiosidade nos nossos alunos, o conhecimento que nós queremos passar a eles será vivo, terá cheiro, terá movimento e eles vão absorver e gravar isso. Existe um outro professor que eu sugiro bastante que vocês procurem, o professor Augusto Cury, também brasileiro, desenvolveu uma metodologia muito interessante sobre a forma com a qual nós aprendemos e ele fala muito sobre as janelas de aprendizagem e ele diz assim que nós aprendemos através de janelas. E quando nós geramos uma janela, que ele chama de janela clean ou janela limpa, nós fazemos com que a mente do nosso aluno ou a nossa própria mente se abra para a aprendizagem. E essa aprendizagem aconteça de uma forma com luz, de uma forma boa, que vai impregnar conhecimentos bons. No outro oposto, existem as janelas killers, ou seja, as janelas de morte. Janelas que também vão ensinar, só que irão ensinar com um sentimento negativo, com um sentimento de sofrimento, com um sentimento de derrota. Com qual janela nós estamos ensinando aos nossos alunos? De novo, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Dependendo da nossa atitude de professores, nós estamos abrindo janelas de vida ou janelas de morte nos nossos alunos. Que nós possamos ser professores que abrem janelas de vida para os nossos alunos. O medo não consegue conviver com o ambiente de aprendizagem. Isso era um ponto que eu queria tratar ontem ainda, quando estávamos falando de bases antropológicas da aprendizagem ou da avaliação. Imagine que nós estamos na selva ou no meio da savana e temos que enfrentar um leão, temos que enfrentar um tigre, enfrentar algum animal silvestre. E nesse mesmo momento aparece um professor de filosofia, um professor de sociologia, um professor de história, enfim, e deseja nos ensinar alguma coisa.
O que vai sobressair? Qual o objetivo vai sobressair? Aprender filosofia, sociologia, história ou preservar a vida e se salvar daquele leão, daquela fera selvagem? É evidente que aquilo que o nosso cérebro vai priorizar, o nosso coração vai priorizar, a nossa antropologia, a nossa característica humana vai priorizar é a sobrevivência. Por quê? Porque o medo se sobrepõe ao lugar de aprendizagem. Se o medo existir, ele vai se sobrepor à necessidade de aprendizagem. Percebe? Então, se houver medo e a proposta de aprendizagem dentro de sala de aula, o aluno vai travar no medo. Ninguém aprende debaixo de pressão. Os nossos alunos podem repetir aquilo que nós queremos que eles repitam. Eles podem falar as palavras certas que nós ditarmos, mas eles não estarão aprendendo. Eles estarão simplesmente repetindo aquilo que nós queremos que eles repitam. Isso não é aprendizado. Isso é apenas, como nós falamos aqui no Brasil, não sei se vocês falam aí, apenas para inglês ver. Os ingleses fizeram muitas obras aqui no Brasil, obras de engenharia, pontes, etc. E muitas vezes os trabalhadores brasileiros só faziam alguma coisa para os ingleses ver. E essa frase ficou aqui. Então, os nossos alunos muitas vezes fazem coisas para inglês ver e não fazem de verdade. Nós devemos ensinar, e ensinar não combina com medo. Aprender não combina com medo. Se o aluno estiver com medo, ele vai travar no medo. Alunos e crianças só podem aprender em lugares seguros. Apenas com sentimento de segurança, apenas com sentimento de tranquilidade, nós, como seres humanos, criança ou adulto, podemos abrir a nossa mente e deixar que alguém coloque algo dentro de nós. Então, professor, professora, vamos gerar ambientes de segurança dentro das nossas salas de aula, para que nós possamos proporcionar aos nossos alunos a possibilidade real deles aprenderem com profundidade e com relevância, ok? Um outro ponto que o processo avaliativo não ele também não é um sistema de ranqueamento. O que é ranqueamento? Não sei se vocês utilizam essa palavra, mas ranqueamento é uma classificação. Então, Joãozinho é melhor do que o Antônio, que é melhor do que a Maria, que é melhor do que a Joana, e assim nós vamos até o pior aluno da sala. Nós devemos evitar, é evidente que o aluno ele vai fazer a comparação, né? Eu acredito que aí acontece a mesma coisa que aqui. Quando nós entregamos as avaliações, os alunos... Qual é a primeira pergunta? Não é nem quanto tirou na prova, mas é quanto o coleguinha tirou na avaliação. Qual foi a sua nota? Qual foi a sua nota? E eles trocam essas informações. Mas nós devemos ter muito cuidado para não incentivarmos e não usarmos principalmente a avaliação como ranqueamento de alunos. Isso é não diria um problema, mas é algo muito interessante de se notar. Por quê? A sociedade e o mercado de trabalho, ele sempre vai fazer comparações, né? Então, em uma empresa, nós sempre seremos comparados com colegas, né? Com pessoas que desempenham a mesma função que nós e seremos premiados ou não por isso, enfim, existe uma comparação. A vida é assim. Mas no processo de aprendizagem, nós devemos ensinar que cada aluno tem um percurso diferente para obter o conhecimento. E como eu disse, se a avaliação escrita for uma das avaliações, é normal que os alunos tirem notas diferentes, tenham desempenhos diferentes em avaliação escrita ou em avaliação oral. É normal que nós tenhamos uma diferença entre o resultado avaliativo em um instrumento ou em outro. Então, muito cuidado em não incentivar este ranqueamento. Os alunos entre si farão isso naturalmente, mas se nós explicarmos e ensinarmos a eles que uns são melhores escrevendo, outros são melhores, tem maior desenvoltura escrevendo, maior desenvoltura falando, eles entenderão. Pois bem, um outro ponto que a avaliação que o sistema avaliativo ele também não é isolado do processo de ensino-aprendizagem. Creio que este ponto nós já repetimos algumas vezes, mas é intencional.
Algumas coisas nós seremos repetitivos para que você, professor, professora, tenha clareza deste ponto. Então, a avaliação ela não é isolada do processo de ensino-aprendizagem. Então, de novo, aquela frase que eu já disse aqui, você vai terminar essa semana falando a frase de cor. Nós avaliamos ao ensinar e ensinamos ao avaliar. A avaliação deve ser pensada desde o momento que nós olhamos para o currículo, olhamos para os objetos a serem ensinados, né, objetivos de ensino-aprendizagem, e ali, já naquele ponto, nós já começamos a pensar como iremos avaliar os nossos alunos. A forma de apresentar o conteúdo, a forma de explicar o conteúdo deve ser pensada no sentido de entender qual será o processo avaliativo e de já ir treinando os alunos a saberem qual o percurso para obter aquele conhecimento. E depois, automaticamente, nós já teremos os pontos, né, de checagem de aprendizagem automaticamente ao final desse processo. Nós vamos fazer algumas experiências até o final da semana. Eu irei propor algumas formas de criar a avaliação de tal forma que você já vai perceber que a forma de preparar o conteúdo irá ficar um pouquinho diferente quando nós levarmos em consideração a forma de avaliar o aluno durante o processo e depois ao final do processo, tá bem? Pois bem, então a avaliação não é um processo apartado, um processo separado do processo de ensino-aprendizagem. Outro item que a avaliação não é, que o processo avaliativo não é, e não pode ser de forma alguma, é uma camuflagem para conteúdos mal trabalhados. O que eu quero dizer com essa frase? Talvez tenha ficado um pouquinho complexa para vocês. Às vezes o professor não domina bem o conteúdo e nós estamos aqui, eu vou pedir para a Roberta fechar a porta ali, eu vi que no fundo da sala a porta está fechada, que ninguém nos escute. Às vezes o professor não domina algum conteúdo ou parte de um conteúdo e isso independe de ter feito a licenciatura, independe de ter feito a formação daquele conteúdo. Muitas vezes nós temos aptidões naturais em nós mesmos. Eu, como professor de ciências sociais, tenho mais habilidade, prefiro trabalhar com conteúdos ligados à filosofia do que com conteúdos ligados à sociologia. E isso tem a ver com a minha preferência pessoal. Muitas vezes nós temos um professor de matemática que prefere trabalhar com geometria do que com álgebra ou vice-versa. É comum isso, nós temos as nossas aptidões. E muitas vezes deixamos de dominar algum conteúdo daquela parte da disciplina que nós não gostamos ou não temos muita prática. Pois bem, e aí nós preferimos trabalhar aquele conteúdo que nós gostamos com os nossos alunos. E aí no momento da avaliação nós podemos ser tentados a colocar uma questão mais fácil, a compensar o nosso desconhecimento, compensar algum conteúdo que nós trabalhamos pouco, quer seja por aptidão, por gosto ou por falta de data, de período, de calendário para trabalhar com aquele conteúdo, e a gente, poxa vida, não trabalhei bem esse conteúdo, então eu preciso maneirar na dificuldade da prova, preciso facilitar um pouquinho para isso não aparecer que eu não trabalhei muito bem. Muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo com esse tipo de prática. Por quê? Nós devemos, de novo, pensar em todo o processo de ensino-aprendizagem junto com o processo avaliativo, para que dessa forma nós já construamos o conhecimento, construamos os processos de ensino-aprendizagem conectados com a forma que iremos avaliar, conectados com os instrumentos avaliativos que nós iremos utilizar. Então, muito cuidado com isso. Eu sempre lembro aos nossos professores que o calendário está posto desde o começo do ano. Dia de feriado aqui, o nosso dia da independência, dia 7 de setembro. Eu sempre digo isso. Curiosamente, todo dia 7 de setembro cai no dia 7 de setembro. Todos sabem do calendário, todos conhecem. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Intercorrências, coisas que nós não esperamos, acontecem no meio do caminho. Para isso existe replanejamento, mas o planejamento deve dar conta, o planejamento inicial do semestre, do ano, deve dar conta e deve ter uma flexibilidade para não sermos pegos de surpresa no meio do caminho.
Então, muito cuidado com esse tipo de compensação na avaliação para camuflar algum conteúdo que não foi bem trabalhado. É melhor não trabalharmos aquele conteúdo naquele momento avaliativo e deixarmos para trabalhar em outro momento do que avaliarmos mal. Eu vou voltar aqui ao exemplo do exame médico. Imagine você que nós já saibamos que a gente está comendo bastante açúcar, bastante doce, e aí a gente vai fazer um exame de glicemia e vamos dar um jeito de não irmos tão mal nesse exame de glicemia. Faz sentido isso? Faz sentido a gente roubar no resultado do exame médico? Não faz o menor sentido. Da mesma forma, não faz o menor sentido nós enviesarmos, né? A gente mudar a forma de medir para camuflar alguma deficiência no ensino, ok? Muito cuidado com isso. Pois bem, no final aqui desse slide eu coloquei um provérbio. E provérbios são fontes incríveis de conhecimento para nós, principalmente para nós mestres, né? E eu trouxe esse provérbio 11, primeiro versículo, que diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Pois bem, uma prova enganosa, uma prova que vai ou enganar o aluno, né, que é a pegadinha que eu comentei ontem, ou enganar o sistema de ensino, ou alguma prática que venha burlar uma prova externa. Então eu sei que vocês recebem algumas avaliações da Secretaria de Educação, do governo, para serem aplicadas nas turmas, né, de algumas séries específicas. Então, produzir balança enganosa, ou seja, forma de medir. O que é uma balança? Forma de medir peso, né? Balança é um instrumento que mede, ou seja, avalia a dimensão peso, né? A forma de a grandeza, peso. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Podemos fazer para o Senhor Deus. Podemos fazer uma paráfrase aqui, ou seja, mudar um pouquinho. E aí eu sempre brinco que nós pastores, cada um tem a sua própria heresia particular, né? Nós podemos colocar aqui prova enganosa é abominação ao Senhor. Avaliação enganosa é abominação. Fica pesado, né? É uma cobrança forte para nós, né? Pois é, guardem isso, guardem isso. Nós como professores não ensinamos apenas o nosso conteúdo, nós ensinamos uma vida integralmente dedicada ao Senhor, integralmente dedicada à verdade, integralmente dedicada a produzir peso justo, justiça. Aqui no Brasil nós falamos bastante e eu tenho certeza que quando eu estiver aí eu vou repetir isso. O Brasil é feito por brasileiros, Moçambique é feito por moçambicanos. Nós reclamamos demais dos nossos governantes, mas nós devemos olhar para dentro, devemos olhar para quem somos, devemos olhar para o que nós fazemos no nosso dia a dia. E como professores, nós somos responsáveis por essa geração que está sentada diante de nós. Portanto, nós não devemos ensinar apenas os nossos conteúdos, devemos ensinar também a justiça, devemos ensinar também a forma de lidar com a vida normal, corriqueira. De novo, nós não estamos preparando os nossos alunos para a vida, eles estão vivendo a própria vida dentro das nossas salas de aula. Portanto, a justiça tem que ser um dos nossos conteúdos curriculares, ok? Vamos para o próximo slide. Juan, passa aí para a gente, por favor. Nesse próximo slide, então nós vamos fazer o processo contrário, né? Se a avaliação não é aquela relação que nós trouxemos, o que a avaliação de fato é? E aqui é evidente que eu não vou nem pretender dar conta da completude do que é a avaliação e o processo avaliativo, porque ele é muito amplo. Nós estamos aqui durante uma semana estudando sobre avaliação. Aqui eu coloquei algumas coisas em resumo, o que o processo avaliativo de fato é. Primeiro, ele é parte fundamental do processo ensino-aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Ele não é um adendo, de novo, ele não é apartado, ele é parte fundamental. Então, quando nós falamos processo de ensino-aprendizagem, devemos pensar ensino, aprendizagem, avaliação. Avalio, volto, corrijo o ensino, meço novamente a aprendizagem, vejo se está tudo bem e aí eu sigo
com os novos conteúdos a serem ensinados. Percebe? É um ciclo que deve se retroalimentar, ou seja, eu ensino, eu meço, né, eu avalio isso, eu verifico se foi aprendido aquilo que foi ensinado. Caso não tenha sido, eu volto, ensino de uma outra forma, de um outro percurso, porque se eu ensinar da mesma forma, pode ser que o aluno não entendeu por conta da forma como nós ensinamos. Então, de novo, lembra da frase do Einstein? Só doidos esperam resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Então, ensinar da mesma forma pode produzir o mesmo resultado. Muitas vezes é necessário nós mudarmos a forma de ensinar o mesmo conteúdo, para que o nosso aluno, a partir daí, venha a aprender aquilo que nós estamos propondo, ok? Então, o processo avaliativo é uma parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa que, em resumo, o processo avaliativo é um instrumento aferidor das aprendizagens do aluno. Falando na linguagem pedagógica, a avaliação, o processo avaliativo é um diagnóstico, é o exame, é a avaliação da saúde, né? Então é um instrumento aferidor. O que é um instrumento aferidor? Perdão. Uma régua é um instrumento aferidor, né? Então imagina um pedreiro, ele vai medir a distância, ele usa o metro, a trena, ou ele vai medir o prumo, né? Se a parede está retinha ou não, ele usa aquele instrumento, o prumo, para verificar se a parede está para cá, ou se está retinha, instrumento aferidor. E aí vamos usar esse exemplo do pedreiro, vamos lá. Vamos supor que a parede esteja um pouquinho torta para cá, ele mede isso, verifica que está torta, ele fica olhando e não faz nada, continua construindo a parede daquela forma torta. O que vai acontecer? Vai cair. É lógico que o pedreiro faça isso? Não, não é. Da mesma forma, não faz sentido que nós aferimos, venhamos fazer a aferição da aprendizagem dos nossos alunos, verifiquemos uma inconsistência, ou seja, algo que não está no prumo, e continuemos fazendo a mesma coisa. Não faz o menor sentido. Nós estamos também, de forma análoga, construindo conhecimento nos nossos alunos. Se esse conhecimento está torto aqui na metade da parede, é necessário que a gente trabalhe para colocar novamente no prumo, adequar esse conhecimento para, a partir de então, continuarmos construindo de uma forma correta. Percebe? Infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós usamos as avaliações apenas como instrumento burocrático, apenas como algo que deve ser feito. Por quê? Porque deve ser feito, está no calendário. Não faz o menor sentido. Nós não podemos fazer coisas que não fazem sentido. É necessário que nós utilizemos as avaliações, já que nós iremos trabalhar com elas. Então, o trabalho de ministrar uma avaliação e não usá-la para nada é praticamente o mesmo trabalho de usar essa avaliação para construir corretamente o conhecimento nos nossos alunos. Então, vamos usar bem esse instrumento de aferição de aprendizagens dos nossos alunos. Então percebe, nós não estamos aferindo se o aluno sabe fazer o X no lugar certo, nós estamos aferindo o quanto o aluno absorveu de um determinado conhecimento. Nós estamos verificando se ele consegue realizar uma atividade de forma autônoma ou não e em qual percentual ele consegue isso. Então, será que ele consegue resolver uma situação problema? Não, não consegue. Por que será que ele não consegue? Qual é a aprendizagem que ficou a ser ainda a ser vista, a ser melhorada? Nós devemos pensar sobre isso. E as nossas provas têm que ser montadas, nossas avaliações têm que ser produzidas de forma que nós tenhamos resultados para serem avaliados. Então, quando você estiver montando uma avaliação, professor, professora, pense, se o nosso aluno, se o meu aluno responder isso, qual vai ser o resultado? O que eu vou entender, depurar desse tipo de resposta, percebe? Então assim, eu tenho que simular a prova, tenho que simular a resolução. Lembra que ontem eu disse isso? Ontem eu falei, olha, a hora que terminou de fazer a prova, preencha a prova como se você fosse um aluno. Está lembrado de ontem? Pois bem, por que nós devemos fazer isso? Porque quando nós fizermos isso, nós devemos pensar, pois bem, esse aluno não conseguiu fazer essa questão,
porque ele deixou de aprender regra de 3, por exemplo, deixou de aprender algum conceito de soma, de subtração, esse aluno está com dificuldade em multiplicação. E aí nós vamos voltar naquele conteúdo e ensinar de uma outra forma. Então o resultado da prova tem que significar, tem que simbolizar alguma mudança de atitude docente da nossa parte, ok? Próximo ponto que o processo avaliativo é um instrumento aferidor de metodologias educativas, ou seja, ele deve medir, deve ser uma bússola. O que uma bússola mede? O distanciamento do norte, correto? Então uma bússola, quando nós posicionamos a bússola na posição dela, ela vai dizer, olha, o norte está para lá, para cá ou para cá. E aí nós vamos seguir o nosso caminho de acordo com onde nós queremos chegar. Então uma avaliação bem montada é uma avaliação que vai nos dizer, olha, o caminho até aqui deu esse resultado, chegamos até aqui, mas trilhando o mesmo caminho, nós iremos alcançar o nosso objetivo final? Sim ou não? Então, após uma avaliação, tem que se seguir uma avaliação da metodologia educativa aplicada sobre uma turma. Então, uma avaliação jamais pode medir apenas o que o aluno conhece. A avaliação também tem que ser utilizada para medir a metodologia utilizada pelo professor, para que o professor saiba se é por aquele caminho que ele deve continuar trilhando ou se ele deve mudar a metodologia, a forma de ensinar aquele conteúdo, ok? Então, a avaliação deve medir alunos e professores. Pois bem, outra coisa que o processo avaliativo deve medir são os itens ou os objetos que ainda não foram aprendidos pelos alunos, que nós muitas vezes aqui no Brasil chamamos de fraquezas, mas eu quero tirar esse termo, ou seja, aquilo que o aluno ainda não aprendeu, né, e colocar realmente nesse campo de que o aluno vai aprender. O aluno ainda não sabe, ainda não domina aquele conteúdo. Então, esse delta, essa parte do conteúdo que o aluno ainda não aprendeu, é o nosso objetivo para os próximos dias, é o nosso objetivo para a aula de amanhã, é o nosso objetivo para a aula da próxima semana, ok? Então, a avaliação também deve apontar para aquilo que falta o aluno aprender, ok? Para encaminharmos aí para o fim desse nosso slide, também trouxe mais um versículo aqui de Hebreus, capítulo 12, verso 11, que diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É evidente, nenhuma correção, né? Nenhuma advertência, nenhum reposicionamento parece ser um motivo de alegria naquele momento em que nós ou o nosso aluno recebe. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Ou seja, a correção, a disciplina é um exercício e também deve ser ensinada. Nós devemos lembrar que o pai que ama um filho corrige esse filho. E corrige para quê? Para castigar? Não, para ensinar e reposicionar no caminho. Deve ser essa mesma visão que ordene, que coordene a nossa atividade de corrigir os nossos alunos. Correção, portanto, é ensinar a eles o caminho em que eles devem andar. Isso no primeiro momento pode não parecer bom para eles. Não parece bom no primeiro momento para ninguém ser corrigido, mas a partir do momento que nós mostramos para o nosso aluno que aquela correção está recheada, repleta, baseada e coberta de amor, os nossos alunos irão e deverão aprender que toda a nossa correção só tem um objetivo: posicioná-los no caminho que eles devem andar, tá bem? Então que o amor possa nortear as nossas correções, tá bom? Por fim, vamos para o nosso próximo slide, que é o último também dessa nossa aula desse primeiro período, que é o texto de Mateus, capítulo 18, verso 6, que aí vem outra paulada, vamos chamar assim, sobre nós, outro chamamento de atenção sobre nós, tá bom? Que diz assim, ó: qualquer pessoa, né, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se afogasse na profundeza do mar. Isso é a palavra de Jesus e tem muito amor aqui, apesar de parecer bastante rude e drástico. O que ele está dizendo? Qualquer um
que fizer tropeçar, ou seja, que enganar, que distanciar uma criança da verdade, era melhor que se matasse, era melhor que se afogasse. Então imagina qual é o castigo preparado para essa pessoa que afastar um desses pequeninos da verdade. Então que nós sejamos portadores de bênção, portadores da verdade para os nossos pequeninos. Que os pequeninos que o Senhor colocou nas nossas mãos, nas nossas carteiras em sala de aula, sejam conduzidos para a verdade e jamais, jamais nós venhamos ser pedra de tropeço diante dos nossos alunos. Que nós sejamos pontes, que nós levemos os nossos alunos de uma situação de falta de sabedoria, falta de conhecimento, para uma situação em que eles sejam portadores de conhecimento, de sabedoria e da verdade. Não só a verdade da terra, mas de preferência a verdade da terra e a verdade que vem do céu. Ok? Espero que esse primeiro momento tenha sido proveitoso para todos vocês. E vamos então agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui para o nosso segundo tempo dessa terça-feira. Tá bem? Até já!